Olá pessoal, de novo aqui, resolvendo mais um exercício de simulado para vocês. E hoje a gente vai tratar sobre alguns movimentos, tá? A gente vai pegar aqui a questão 98, ou está escrito 8, então deixe como 8, tá bom? Ele fala sobre algumas curiosidades no contextualização, foi intencional essas curiosidades. E aqui ele fala sobre alguns movimentos, né, algumas realmente, ele te dá uma característica de algum movimento, né? É, lembrando, né? Aqui a gente vai tirar algumas informações importantes que podem te orientar como fazer a questão, né? Aqui eu vejo nessa questão, ele fala sobre aceleração, depois ele fala velocidade constante e depois ele fala gráfico. Gráfico. Grafiquinho. Tá, gente. É uma questão que ele abusa do seu conhecimento, né, em relação ao gráfico, né, conhecimento gráfico, e ele quer saber, primeiro, o movimento com aceleração nos primeiros 4 segundos. O que é aceleração? É o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? É o famoso MRUV. E depois ele fala velocidade constante. Velocidade constante é um movimento retilíneo uniforme, tá? É isso que essa questão aborda, tá? Antes disso, eu quero lembrar algumas coisas, algumas fórmulas dessa matéria em específico, né? Então, bora lá. Vamos dar uma revisadinha nessa sem vergonhice de matéria sobre movimento e acabar com as suas infelicidades. Ou começar infelicidades, né? Mas tá bom, brincadeira. Tá. Primeiro, vamos estudar o movimento mais difícil de todos. Brincadeira, que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme acontece quando a velocidade é constante. Tá, gente? O que significa isso? Significa que não há forças associadas. Ou seja, não tem nada, alguma força que esteja fazendo ele aumentar a velocidade. Ele sempre vai estar movimentando na sua velocidade de forma constante. Não tem nada que tenta empurrar ele, uma força, assim, sabe? Esse aqui é por isso que na primeira lei de Newton, já vou extrapolar um pouquinho, mais rapidinho. Primeira lei de Newton, ele fala da inércia. Inércia acontece quando não há forças associadas. E quando não há forças associadas, o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, como eu acabei de mencionar agora, ou pode estar em repouso, né? Se não tem nada fazendo força nele, ele vai ficar parado, né? Ou ele pode estar movimentando constantemente, ou pode estar parado, tá? A fórmula que eu quero que você lembre do MRUV seria S igual a S0 mais VT, tá? O só sorvete. Agora eu vou passar para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ele fala que a velocidade não é constante, mas a aceleração, ou seja, alguma coisa que está acelerando aos poucos, ele é constante, tá? Ou seja, um corpo está sofrendo a influência de algo, ele está tendo uma força, tem uma força empurrando ele, tá? Basicamente isso. E isso entra a segunda lei de Newton. Eu vou só extrapolar rapidinho mais uma vez. A segunda lei de Newton, ele fala sobre F igual a massa vezes aceleração. Se tem força, tem aceleração, tá? Basicamente é isso. Ele fala sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho das fórmulas. Temos a fórmula tranquila que é o V igual a V0 mais AT. Eu tenho um macete de vivo à toa, tá? Também temos o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, tá? Essas fórmulas são boas para tentar dar uma decorada, porque se você tentar transitar entre elas é muito complexo, tá? Às vezes te atrapalha.
E por último, é v quadrado igual a v0 quadrado mais 2 vezes a vezes delta S, tá? Eu quero que vocês anotem e tenham um lugar de anotar essas fórmulas. Todas as fórmulas que eu passei nesses vídeos é um resuminho básico. E é bom você ter eles em mãos, tá? Para sempre lembrar. Tá, aí a gente vai ter também, a gente pode ter um movimento variado, em que a aceleração não é constante, então a gente não consegue calcular nada, sabe? A gente não consegue analisar de nenhuma maneira. A gente analisaria de uma forma muito específica, que envolveria cálculo da engenharia, essas coisas, um aprofundado de ensino superior, tá? Então a gente não é o nosso foco aqui. Depois a gente vai ver o chamado movimento circular uniforme. Tá, o movimento circular uniforme, basicamente, aqui temos uma coisa, algum objeto girando. Ele é uniforme, significa que a velocidade dele, a módulo da velocidade, desculpa, é constante e a velocidade angular é constante, tá? É quase a mesma coisa, tá? Mas tem suas diferenças, tá? O que isso significa? Significa que temos quase a mesma coisa que o MRUV, só que agora a gente usa outras letras, que seria o φ igual a φ0 mais WT. Como você pode ver, W é como se fosse velocidade, só que o nome dele é velocidade angular. Seria a voltinha dele aqui. Quanto que a frequência, envolve muita frequência, assim, sabe? E o que significa esse φ? Φ é basicamente o ângulo que ele está percorrendo, tá? Basicamente. Disso aqui, eu quero que vocês tirem das seguintes fórmulas. Que W, a velocidade angular, ele pode ser calculado como 2πf ou pode ser 2πt. F seria a frequência, ou seja, o quanto que ele percorre num determinado tempo. E período seria o tempo que ele gasta para completar um ciclo, tá? Basicamente isso. E outra relação que a gente pode ter aqui é V igual a WR, tá? Em que temos a velocidade angular, como relacionar eles através do raio, tá? Temos essas informações aqui para o movimento circular uniforme. Por fim, temos o movimento circular uniformemente variado, em que, como você pode notar, a velocidade angular não é constante, mas ele tem aceleração angular constante. E a gente tem aquelas mesmas fórmulas, tá? Trata-se das mesmas fórmulas, tipo o W igual a W0 mais gama T. Você lembre que W é como se fosse um V, velocidade, e gama é como se fosse aceleração. A gente também pode adotar aquele φ igual a φ0 mais WZT mais gama T quadrado sobre 2, ou W ao quadrado, W0 ao quadrado, mais 2 vezes gama vezes delta φ, tá? A gente tem essas fórmulas aqui, tá? Basicamente é isso. E uma coisa que eu quero que, último recadinho que eu quero passar aqui é que no movimento circular e no movimento circular uniformemente variado, tem aceleração centrípeta e aceleração tangencial, tá? Não são os dois movimentos. Só um movimento circular só tem a aceleração centrípeta. E o que seria essa aceleração centrípeta? Seria a aceleração que o mantém girando em círculos, basicamente. É essa força que atrai ele para o centro, que sempre vai atrair no centro. Sabe? Para você conseguir mudar a direção, sentido ou intensidade de algum movimento, você tem que ter força. E quem está atuando aqui é a aceleração centrípeta. Aqui no movimento circular uniformemente variado, a gente vai ter a mesma coisa, só que tem aceleração tangencial e aceleração centrípeta, tá? Esse aqui é um resuminho básico de todos os movimentos. O mais importante que você sempre tem que ter em mente é o movimento circular, o movimento retilíneo uniforme,
movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento circular uniforme. Esses são os 3 movimentos que eu acho necessários vocês saberem, tá? Nessa questão, a gente vai ver que ele não se trata de movimentos além, né, circulares. Ele se trata de movimentos retilíneos, tá? Aqui, ele quer saber como que funciona o gráfico. Tá, esse aqui vai pegar um pouquinho de matemática. Eu vou precisar de ajuda de matemática, tá, gente? Então tá. Primeiramente, vamos analisar o que acontece nos 4 primeiros segundos. Nos 4 primeiros segundos, o torpedo do repouso, que significa do velocidade inicial igual a zero, né? Ele parte do repouso, ou seja, ele estava parado, e ele acelera com 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que temos aqui? Nos primeiros, opa, deixa eu dar uma passinha. Nos primeiros 4 segundos, o que a gente tem aqui? Temos o movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tem aceleração constante e é uma reta. Pronto. Aí o que as fórmulas que a gente pode usar aqui é como ele quer saber. Aqui ele está falando a distância em relação ao tempo. Eu acho importante a gente encontrar a distância inicial e final, tá? Então tá. Inicialmente a gente tem um trem, quer dizer, um submarino, né, que lança projéteis, que ele sai da posição 0 metros e ele vai chegar até uma posição que eu quero calcular, que eu não sei qual é a posição. Vou colocar um ponto de interrogação. Ele vai acelerar com, deixa eu conferir aqui, 5 centímetros, 2 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, durante o tempo de 4 segundos. Que fórmula eu vou usar para calcular o tempo, a distância final? Vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S0, posição inicial é 0. Velocidade inicial estava em repouso, é 0. E agora a gente só vai substituir essas outras variáveis. A posição final vai ser aceleração vezes 4 ao quadrado sobre 2. Isso aqui você vai ver vai dar 16 metros. Ou seja, a posição final, ou seja, até os 16 metros, ou seja, vamos pegar aqui uma linha aqui. Aqui temos 0 metros. Aqui tem 16 metros. Aqui inicialmente a gente tem M, R e o V. Depois ele vai falar aqui aqui a velocidade é constante. Ou seja, se a velocidade é constante, aqui vai ser M, R, U. Concorda? Agora a gente vai precisar um pouquinho das suas análises gráficas, tá? Tá. Pegando M, R e U, V. M, R e U, V é uma função de segundo grau. Note aqui, S0 mais V0t mais AT quadrado. Esse aqui é muito parecido com f de x igual a c mais bx mais ax quadrado. Não concorda? Só está meio invertido aí, vocês conseguem visualizar isso, né? O comportamento desse gráfico é basicamente uma parábola. E ele pode ter uma concavidade para cima ou para baixo, dependendo do seu coeficiente A. Tá? Pode estar para cima ou para baixo. A gente quer analisar uma coisa. Ele não acelerou? Não acelerou? Então, o que a gente pode ter com aceleração? Olha, se ele está acelerando, cada vez mais ele vai aumentando a velocidade. E cada vez mais, se aumenta mais a velocidade, mais distância ele vai percorrendo, né? Tipo, inicialmente estava parado. Passou um segundo, ele aumentou 2 metros por segundo. Ou seja, ele andou 2. Depois andou 2, andou 4. Depois 8, depois 16. Você concorda que vai aumentando exponencialmente? Vai aumentando muito rápido. Se vai aumentando muito rápido, que parte da parábola você acha que ele pode representar esse MRUV? Esse momento aqui, né? Olha, essa parte direita aqui. Porque inicialmente bem devagarzinho, sobe rapidão, né? Não concorda? Então, num gráfico, como que representaria esse gráfico? Seria S,
aí aqui pelo t, e aqui seria uma aceleração assim, né? Tem aquela parte direita do parábola, que eu desenho mal, foi mal, gente, eu desenho mal. Esse início aqui, 0, e aqui vai até 4 segundos, e aqui vai até 16 metros. Né? Ele subiu rapidamente, né? Ele tem esse comportamento, olha, esse comportamento. Inicialmente devagar, subiu rapidão, tá? Agora, eu quero que vocês analisem graficamente o MRU. O MRU, posição em relação ao tempo é S igual a S0 mais VT. Essa aqui é a mesma coisa que o gráfico fx igual a B mais AX, tá? E qual é o comportamento desse gráfico? É uma reta, basicamente, é uma reta, tá? É uma reta. Então, se a gente juntar esses dois gráficos, em que um é um pedaço de uma parábola e outro é uma reta, o que a gente vai ter aqui? Calma. Opa, desculpa, gente. Aqui eu escrevi aqui S é igual a S0 mais VT, Fx, depois eu representei que é uma reta, tá? O que a gente, juntando esses dois gráficos, a gente tem? Vamos fazer um gráfico bonitinho aqui, tá? Mais bonitinho que os outros, para a gente conseguir visualizar bem o movimento, né? Opa, estou fazendo uma setinha grandinha até. Tá. O que a gente tem aqui? Temos a distância em relação ao tempo. Como você viu, até os 4 segundos, o que acontece? Acontece um movimento uniformemente variado, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado. E ele, o pedaço de parábola em que ele sobe abruptamente. Ou seja, vamos tentar analisar. Ele vai percorrendo uma distância. Aí ele começa a acelerar. Aí ele vai demais, ó. Acelera bastante. Aí depois ele mantém a velocidade. Ou seja, ele vai ser uma reta. Eu fiz uma reta bem feia aqui. Deixa eu fazer uma coisa mais compreensível. Vai ficar mais ou menos assim, olha. O comportamento desse gráfico. É difícil desenhar, hein? Aí aqui vai ser uma reta aqui, tá? Mantendo essa inclinação, tá? Nossa, que coisa feia. Eu fiz até que bonito no gabarito. Vou até pegar aqui o gabarito para ficar melhor para ser visualizado. E o gabarito basicamente é esse aqui. Olha que lindo esse gabarito. Em que você pode analisar. Inicialmente ele andava devagarzinho. Vou mudar de cor. Inicialmente ele andava devagarzinho, não variava muito a distância. Aí aos poucos, ó, começou a aumentar. Ele aumentou como se fosse uma parábola. Só que essa parábola está bem difícil, né, de visualizar. Mas tá, analise que ele, ó, o ângulo dele foi aumentando assim, depois virou uma reta. Esse é o gráfico da resposta. Viu, gente? Espero que vocês tenham revisado um pouquinho essa parte de movimentos e um pouquinho de gráfico, tá? Felicidade e sucesso!